Estamos iniciando mais um Boca Livre. Era o ano de 1965. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Na tribuna defendia a administração o Elson Gasparini, o vereador José Moretti, já falecido. Na oposição, liderando o bloco, o vereador Fuad Rana. A discussão começou a ficar acalorada. Em determinado momento, o vereador Moretti, se sentindo ofendido, mostrou, exibiu o anel de grau. Meu anel é tão vermelho quanto o seu, vereador. Não adianta o senhor querer dizer que o senhor é mais preparado. Ele é vermelho também. E o vereador Fuad Rana disse, é mais de vergonha. Iniciamos com o professor Odônio dos Anjos, nosso companheiro nos debates, o grande amigo Zé Fernando Chiavenato, jornalista, que como jornalista sabe que, mais do que nunca, a democracia se instaura através da ação da imprensa, e o convidado, o jornalista, político, ex-vereador da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ex-deputado estadual, por 2 vezes eleito em 1958 e reeleito em 1962, Francisco Luciano Lepera, homem de ideias e homem do seu tempo também. Vamos iniciar com o Odônio. Bom, certa feita, visitando aqui Ribeirão Preto, Luiz Carlos Prestes esteve nesta cidade, vários jornalistas, as pessoas querendo conversar com ele, e aí ele se fechou numa sala e falou, eu não falo com nenhum jornalista enquanto eu não falar com o Luciano Lepera. Lepera, conta um pouco pra gente essa trajetória de homem de esquerda nesse país e principalmente a fase em que houve aí a cassação do seu mandato, na época, me parece em 62, um pouco antes até do próprio golpe militar. Nós estamos próximos agora da comemoração, ou sei lá, da lamentação do período do golpe militar, estamos próximos agora do 31 de março, ou 1º de abril, como alguns mais gostam. Fala um pouco para a gente a respeito disso. Eu começo aqui, estou satisfeito com o convite que me fizeram, só que eu vim muito gripado. Quando convidaram eu estava bom, mas eu sou sujeito à gripe, ela me prostra. Cheguei lá, os amigos foram lá me buscar, estava numa cama, saí da cama e vim para cá. Essa que o dono acaba de dizer que Prestes teria falado isso, para mim é novidade, eu nunca ouvi falar. Política é comum, surgem certos comentários, né? Nunca, Prestes nunca diria isso, né? Que o pessoal fala, ele dá a impressão de coisa autoritário, né? Se existe algo não autoritário, foi o Luiz Carlos Prestes, que o pessoal comunista é autoritário, mentira. Então nunca, ele veio, eu nem fui, eu estava trabalhando, sempre mais preso ao trabalho, sabia que ele estava aí. Não tive nenhum contato, um contato na Câmara Municipal. Eu trabalhando, depois eu falei, não, tem que ir na Câmara, porque o Prestes está aí. Quem salvou foi até o jornalista, o já falecido, Antônio Carlos Santana. Então eu fui lá, Prestes em pé, com um outro, que sempre eu acompanho. Ele é muito educado, é o homem mais educado que eu vi, mas não tem, assim, de repente, assim, de abraços. Então, ele olhou, eu parei. Ele olhou para o jornalista, né? Então ele ficou sabendo que era jornalista. Porque em São Paulo, vários contatos, era deputado, ele está perguntando se era jornalista ou não. Aqui, então, falaram, estão esperando o jornalista. Ele olhou para o jornalista, só, nunca ele falaria, só falo com... jamais. Então, não que vocês tenham... Folclore, é um folclore. Não, é esse comentário, pessoal, lembra, coisas absurdas, umas engraçadas, outras absurdas. E nem o próprio Prestes, o temperamento dele, jamais diria só fala, da pessoa que estava fazendo discriminação, fala para quem estiver, repetia sempre a mesma coisa. Isso aqui é triste, porque doloroso, né? Uma pessoa de um equilíbrio tão grande, que nunca ergueu nem a sobrancelha, fez um gesto, que é comum, eu falo, de irritação, nunca, né? Política é conversar. Então saía cansado, já de idade, percorria, fazia o comício. Bom, comício na Praça da Sé, o que quer que seja, nós viemos. Terminou o comício, rodeia, e todo mundo faz as mesmas perguntas. Então aquilo que ele estava falando há 20, 30 anos, chega um indivíduo e fazia a mesma pergunta, e ele responde, repito, sem erguer
não passe uma coisa de irritação, né? Ou diga assim, pô, tem, pelo menos, não, nada. Então, quem o acompanha, que eu acompanhava, tentava lá escutar. Ele já falou isso tudo. Sempre não, mas o meu pai falou o negócio da coluna, ele então falava para o companheiro, olha, é o seguinte, política é conversar. E repetia tudo outra vez. Quando terminava, aparecia um outro, escuta, como é que foi aquela passagem? E ele repetia tudo outra vez. Incansavelmente durante uma vida, e nas viagens. Mas sabe o que Mao Tse Tung dizia? Que a paciência é a mais revolucionária então, das ele foi virtudes. mais paciente, eu nunca vi. Mais revolucionário. Tinha hora que até irritava, né? Mas essa paciência, naturalmente, não é um procedimento habitual dos comunistas, né, Pera? Que eu não conheço ninguém mais impaciente que você. Mas então, são falhas, né? Eu tenho inúmeras falhas, né? Eu não estou dizendo no sentido de falha, eu também sou impaciente. Lógico, mas porque eu não sou plenamente marxista. Eu admiro o Prestes, admiro o marxismo, mas o marxismo está certo. É ciência, acabou. Mas não quer dizer que eu seja, não sou nem sombra, nem recontorcida sombra de um Prestes, ou que do Mao Tse Tung. É a mais revolucionária das virtudes. Não é a virtude, é a mais. É muito comum, a origem classe média, pequeno, mas é muito comum. Você é um anarquista, ele, o Goffeto, é anarquista, e eu, no fundo, um anarquista. Bem, mas tem que haver força para ir corrigindo. Então, por isso, não, porque o Partido Comunista, porque o Partidão, ele quer impor, não é que quer impor. Ou há um mínimo de disciplina, até aqui, em todo lugar, ou então vira um anarquismo. E como é que, pera, isso é mais para registro histórico mesmo, né? A sua passagem aqui, na política do Estado de São Paulo, é uma passagem que precisa ser anotada, precisa ser registrada, essa que é a verdade. E explica para nós, e como é que os dirigentes viam essa sua decência, essa sua retidão intelectual temperada por um componente assim, meio anárquico? Sim, mas como é que ele falava? É engraçado, se o Partido Comunista fosse querer impor, então não haveria partido. Ele tem que ver o Prestes bem brilhante. Então, a família é pequena burguesa. Ele é um tipo diferente, depois, quer dizer, já era a natureza dele, em seguida o regime militar, capitão do exército, o estudo e tudo. Então, agora ninguém pode dizer que todos são iguais. Né? Isso é a ditadura. Essa coisa que vão formando, que você dá uma ordem, é mentira, nunca recebi ordem. Outra coisa que precisa atualizar. Eu fui vereador aqui, tomei atitude absolutamente pessoal, que achei que devia começar a fazer oposição. Eu falei, eu tomo. Aí o partido, assim, se eu estiver errado, o partido me chama para discutir, não que ele dá ordem. Não admite. É isso que eu queria que ficasse registrado. Então, eu comecei, nós apoiamos o prefeito, que é Constable Romano. Bom, quando começou o trabalho, eu achei que estava errado, que devia combatê-lo. Não sistematicamente. Claro. O que era bom para o povo, e a tribuna, tem autoridade moral para hoje a pedir aprovação. Mas começou a oposição, mas o partido me chama. O partido não me chamou, quer dizer que o partido achou que a minha posição estava certa. Agora, não pensar que todo mundo vai ser igual no pré, não. Isso não. Isso Agora, tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante. O Lepera era um grande opositor do Costabile Romano. O Lepera era vereador e o Costabile Romano era prefeito. Só que o Costabile Romano, com a santa burrice que ele tinha, era dono do jornal O Diário. E eu era redator do jornal. E ele era redator do jornal O Diário. Eu soltei o jornal O Diário. Não, foi em 1955, o Constable é dono do Diário da Manhã, quase 20 anos, vendeu o jornal, aí me convidou para sair, para soltar um novo jornal. Eu saí, demorou um pouco, não tinha. Bom, editando o jornal. Então nós somos candidatos, o partido apoiou essa candidatura, então eu fui ao comício com ele, dois comícios só, e fomos eleitos. Só que depois eu começou a oposição, e ele não podia entender. Ele é um homem comum, que nunca pode entender marxismo. Mesmo formado. Não entende. Não é, porque se falar aqui não é mesmo médico, professor, ele não pode, é uma outra vida, um outro mundo, não dá. Então ele falava de cidadão. Falou, cidadão, eu não estou entendendo. Você é redator no meu jornal, é contra eu na Câmara. É claro. Eu sou teu empregado no jornal, na Câmara não. O homem comum não vai entender. Não vai assim como daqui 200 anos. Olha, pera, como não então, e daí a pouco houve aquilo, que ele tive que demitir. E eu não disse uma palavra na Câmara de eu ter sido demitido, de eu haver sido demitido. Por quê? Porque, como marxista, o que me esforço para ser marxista, eu tenho que entender que ele tinha razão como patrão. Ele tinha razão como propriedade privada. A propriedade é dele. Ele não é obrigado a ter um redator contra ele. Embora eu possa não escrever nada contra ele. Então logo já sai aquela coisa assim, inventaram que um dia escrevi um artigo contra ele no jornal. Mentira. E seria desonestidade, eu não sou desonesto. Então eu entendi, eu fui para a Câmara, botei para o Diário da Manhã.
Tinha tribuna da Câmara 2 vezes por semana e um artigo todo dia, 10 da manhã. Nunca disse uma palavra, porque ele me expulsou, nós trabalhamos juntos e depois... Não, porque eu reconheço que ele, como dono do Diário da Manhã, não podia ter lá dentro um redator que fosse contra. Eu admitiria. Lepera, ainda como registro histórico, aquela questão de 1962, que até há pouco aqui você falava pra gente, né, que o processo 62 foi apócrifo, né, de cassação, de suspensão da sua candidatura. Conta um pouco essa passagem até pra gente registrar. Também achei natural, quer dizer, eu não gostei do fato, mas normalmente eu me vim para cá, me lembro que o Rubens Moreira, meu grande amigo, foi prefeito, vereador, um homem não medíocre, interessante, você não está falando nada, perdeu o mandato, porque achava natural. A classe dominante não tinha e não tem nenhum interesse em ter eu como deputado. E quem manda é a classe dominante. O resto é literatura de 5ª categoria, né? Ou 10ª. Então quem manda, a classe dominante não é burra, ela está no poder. Então lá tem 2, 3 indivíduos que não servem. Então a minha atuação durante 4 anos, participando com 3 mil greves no piquete em São Paulo, na cidade da ABC, em Santos, em Santa Fé do Sul, em Penápolis quebraram os dentes, o defendendo boia fria. Por que vai interessar esse deputado para a Casa Dominante? O resto é literatura, porque a lei diz, né? Porque a lei rasga a lei. O golpe, o que é o golpe de 64? Pega as liberdades burguesas, que aqui é uma democracia burguesa, né? Claro. Há outro tipo de democracia, a minha é outra. É socialista, vai primeiro dessa aqui, com muita luta pela democracia social, que será melhor que a liberal. Depois, um dia para socialismo, que é a primeira etapa, inferior do comunismo, até atingir o comunismo. Bom, agora, no momento, é a democracia burguesa. Se um tipo não agrada a burguesia, a classe, dá um jeito. Eles sabiam antes que eu não ia voltar. Não ia voltar. Por quê? Qualquer discussão, sempre, olha, você não volta. Por que eles sabiam? Porque eles mandam. Eles só não sabiam qual é o estratagema que ia adotar. Outro até amigo, um tipo como você, o que tudo indica, não vai voltar. Vê se pega um dinheiro aí e tal, porque... Mas não vai voltar sabendo que você ia ser reeleito. Não. Eles não sabiam o que usar para eu não voltar. Mas é que eles são conscientes, eles sabem que a burguesia não está aí para brincar. Como fica o jeito meio assim, ele acha que ele fala, ele está com medo de besteira. Então, não vai voltar. Eles não sabiam o que usar o tribunal regional, isso não. Basta ele nega a legenda. Esse partido político, que são partidos de propriedade, não é partido, para mim, é partido comunista. Eu respeito o outro, tem outro um pouco mais avançado, nós coligamos. Você está no PPS hoje? Eu estou um pouco afastado, estou meio uma série de razões pessoais. Não tem divergência no momento, mas pode ter tanta divergência. Então é o seguinte, o que quer dizer? O PTB. O seu partido era o PTB. Meu partido é o PTB. Mas a Ivete Vargas, diretora do PTB, ela deu-nos legenda. Então. Ela nos deu. Mas ela pode amanhã não dar legenda, o candidato. Você não é candidato para reeleição. Esse moço aqui faz uma boa atuação. Ele acha que é boa, muita gente aplaude. Mas se o dono do partido não dá legenda, como é que você dono do partido? É claro. Não é propriamente partido político. Partido político é o Partido Comunista, igual o PT, um pouco, muita falha, mas imita um pouco. Bom, pera lá. É um aglomerado, um grupo de pessoas que se unem num partido e defendem interesse. Às vezes até, bom, interesse nacional a gente apoia. Mas como partido político, eu fui candidato aqui pelo PTN, por ele vereador. Eu não lembrava, foi bom, eu lembrei uma passagem que o Fernando Chiavenato, o sósia aqui de Alberto Carlos. Sósia, ele então fez uma entrevista feita comigo lá no jornal dele, no Tribuna Ribeirão. 4 páginas, perguntou isso tudo. Mas tem coisa que eu não falei, que eu esqueci. Aqui o PTN, por exemplo, de repente, o prefeito da PTN, um aumento da tarifa de água absurda. Eu ficou contra, eles me expulsaram. Eu fui expulso. No PTN. É claro. Eu nem liguei, porque saiu no jornal, não. Foi expulso. Eu não lembro um pouco. Devia discutir, né? Todo mundo discutiu, ele expulso e acabou. Ninguém discutiu. Porque depois de muito tempo, um dia eu perguntei, aquele negócio lá, eu fui expulso por quê? Falei, não, porque saiu no jornal. Foi expulso de acordo com o capítulo tal do regimento. O regimento. É o regulamento. Estatuto. Eu falei, depois de 5 anos, o que é? Eu falei, é o seguinte, tem um artigo lá, diz que expulsou que você não pagou o partido. Nunca ninguém cobrou, e ninguém eu dar dinheiro para o partido comunista. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Então, se ele não dá legenda, você não é candidato. Eu, como anarquista, eu seria um péssimo comunista. Mas eu convivi com um monte de... Não, a gente tem... melhor o anarquista que o conservador, que eu ia Lógico. O partido ia começar a tentar
modificar você. Nós vamos voltar no próximo não bloco, ditatorialmente, mas aos poucos a gente tem essa coisa. Eu quero ter um repente, vamos dizer, a calabresa, que era meu avô, o outro tem um repente na perna, nessa hora tem que ser suíça. Vamos voltar no outro bloco, mas espere para ele deixar eu perguntar, que senão... Claro, o Lepera vai deixar perguntar, porque eu vou fazer uma provocação. Ele disse que é comunista. Eu acho que ele é um cristão que não tem coragem de assumir. Mas no próximo nós vamos voltar nisso. Volta o Boca Livre, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas, pelo canal Cidade, canal 20, e aos domingos, às 21 horas. Mas eu tinha falado que o Lepera, na minha opinião, é um cristão, que foi exatamente para impedir que o Zé Fernando fale. Isso foi uma falha. Mas eu vou deixar... Eu só queria fazer uma colocação para o Lepera do seguinte. Eu conheci grandes comunistas em Ribeirão Preto, o Irineu, que morreu recentemente, o Vanderlei Caixa, o próprio Luciano Lepera. Tive contato com o Vladimir Palmeira, aqui em Ribeirão Preto, o pai dele, morto naquele assassinato na Lapa, aquele massacre todo. O Roberto Freire esteve aqui recentemente. Eu vou te fazer uma pergunta seguinte. Ribeirão Preto me parece ser o único lugar do mundo onde uma das lideranças do comunismo dá aula de catecismo num colégio de freira. É o caso do Dácio Campos, por exemplo, que está ali alojado no PPS e é um cristão convicto. Mas como é que se explica isso? Ninguém impede, o Partido Comunista não vai impedir que alguém seja cristão. Mas não existe o comunista cristão. Hein? Não existe o comunista cristão. Eu, por exemplo, acho que Cristo era comunista. E daí? Agora você mexeu com a coisa Não, mas então quando ele fala assim... Porque na medida que ele era revolucionário... Ele era um revolucionário. Então, na época, o que ele pregava seria o comunismo. Ele mandou repartir pão, pronto. Então, esse negócio de baixismo... eu acho isso. Não é engraçado. Mas note bem, nós nunca dissemos que nós somos cristãos. Então, várias pessoas, inclusive o Grupo PT em Ribeirão, insistem. Eu não acho, isso eu vi várias vezes, os comunistas. Antes de você chegar aqui, ele falou que você, nas cidades da região, você vai à missa. Não, eu não vou à missa. Eu não vou à missa, mas respeita. Se eu acreditar, é uma coisa impressionante. Eu não tenho fé religiosa. Então, seria cinismo, seria o falso religioso, a pior coisa que existe. Né? Então, se eu tivesse fé, eu iria. E o Partido Comunista não ia me proibir. O Roberto Freire, você falou, a mulher dele é católica praticante, ele leva a mulher na missa. A sua mãe como era? Católica. Você falou, católica. E ela ficava horrorizada de que um filho que é comunista e come criança e quer matar os outros. É anticristão. Então sofreu a vida toda. No final, como foi havendo mudança e surgiu a igreja progressista, então ela vem assim animar. O engraçado que o padre falou lá na igreja, é muita coisa que você falava, é claro. É o padre que está falando. Não, mas espera lá, é ele a igreja progressista, que está se adaptando a nós. Não é nós se adaptando a ele. Não, o que eu digo é o seguinte, eu como burguês, se eu fosse burguesia, se eu fosse um homem da classe dominante declaradamente, eu preferia você no Partido Comunista a você como um padre operário num púlpito. E vou dizer mais, preferia porque é mais temível, falando com a proteção da igreja. Lenin dizia o seguinte, dê-me uma cátedra, o púlpito e a tribuna. Mas principalmente o púlpito. Você politiza, isso. Mas engraçado, a luta toda é politizar. O que é então, isso? Mas espera lá, senão nós desviamos um pouco. Claro. O que a Bernardo falou, aquele negócio do cristão, dá a impressão que eu estou dizendo que não é isso. Eu não sou cristão, porque eu não creio, não tenho fé religiosa. Mas como todo mundo diz, nunca ouvi falar que Cristo foi banqueiro, que o Cristo dependeu do latifundiário. Então, quando era moço 15, se Cristo voltasse hoje, seria preso também. Por quê? Pessoas que não são marxistas, mas são honestas, estavam discutindo problemas sociais e dizer, bom, se Cristo voltasse, seria preso. Por que ele foi preso? Porque ele discordou da classe dominante. Era o Império Romano e a religião dos judeus, não a religião de todos, dos ricos. Bom, a filosofia dele era inteiramente subversiva. Então, em 1947, escrevi o primeiro artigo, Cristo subversivo. Foi um horror na igreja. Quando ele escreveu, desculpa? Em 1947, Diário da Manhã. Título, Cristo subversivo. Mostrando, não é que eu queira ser Cristo. É ele que aderiu. Naquela época não havia marxismo científico. Mas a filosofia dele ajudou a derrubar o Império Romano. 300 anos depois de terem assassinado Cristo, os cristãos se reuniam clandestinamente. Como depois começaram a se reunir clandestinamente, todos revolucionários até chegar ao marxismo, que era ontem, 200 anos. Mas antes os anarquistas em Ribeirão, no Brasil, formaram o PCB. Porque os anarquistas eram um movimento anarco-sindicalista, os primeiros sindicatos. Então tem todo o valor e o respeito. Só que depois, quando surgiu o marxismo científico, eles ficaram superados. Não por acaso, 5 anarquistas
um escritor e 4 operários, fundaram o PCB em 1922, é o partido mais antigo do Brasil. Quem é que fundou? Aqueles que viram que não ia mais ao anarquismo, aquela utopia de querer a supressão do Estado. Eu também quero. Agora o Estado é feudal, depois é capitalista, e tem padre, agora é o neoliberal, que é pior que o capitalista, porque o capitalismo ainda admite a concorrência. Agora não, dois monopólios se unem, fazem oligopólio e mandam no mundo todo. Bem, é por etapa. Amanhã será socialismo, uma etapa difícil, para ver se depois atinge comunismo. Quando atingir, desaparece o Estado. Por quê? Porque a educação será tão perfeita, aí vem a tese anarquista. Cada homem vai se dirigir por si. Então, não tem mais Estado. Até lá o Estado é coator. Eu acho que o Estado capitalista, ele coage a maioria absoluta, que é o proletariado, para favorecer meia dúzia de capitalistas. Amanhã no socialismo ele está coagindo, é claro, tem que coagir essa meia dúzia que quer botar o poder. Então, para defender o povo geral, o Estado coage aquele que quer fazer câmbio negro, quer prostituir a juventude, como hoje o rádio, o jornal está prostituindo tudo. Então tem que suprimir. O Estado passa a editar livro, não vai editar pornografia. Mas foi o caso ele vai fazer cinema, não vai fazer pornografia. Bem, então ele sempre coator. E ele falou, mas lá acabou a liberdade. Mas não acabou a liberdade burguesa. E tem a liberdade proletariada. Foi o caso... Aqui o proletariado não tem liberdade e a burguesia tem toda a liberdade. Foi o caso da queda do Muro de Berlim. Pegaram os alemães que estavam no mundo oriental e deram putaria para eles. Sim, mas acontece que a luta é muito longa. Eles me lembram todo mundo fala o Muro da Vergonha. Mas será que eles têm prazer em fazer algo que tem uma propaganda no mundo inteiro contra eles? Não, é que não é que quiseram, é forçado. Surgiram fatores que obrigaram, porque eles não explicam isso. O pessoal ia trabalhar, deixava a família na República Popular, não deu nome de socialismo, não teve coragem por nem socialismo. República Popular. Era a República Democrática. Que acha que democracia é pão na mesa, democracia é proletariado no poder. Quando meia dúzia está no poder, então não é democracia. No capitalismo não é democracia, para mim. É 1000 vezes preferível a democracia burguesa do que a ditadura burguesa. Se amanhã põe ditadura, é pior. Então, TNTP, quando o povo começa a avançar, isso é dialética, 64, né? Eles rasgam a liberdade deles, porque não tem jeito. Então, lá o povo passou, eles têm toda a força, tem o capital, fizeram um muro porque o pessoal do lado capitalista, eles distribuíam dinheiro para entrar no lado, comprava tudo que estava, máquina fonográfica, verdura, arrebentava. Por quê? Porque o socialismo tinha que dar emprego, comida e tudo para o povo. Então, se ele ia trabalhar no capitalista, deixava a família no lado socialista. Bom, aí eles falavam assim, não pode, você trabalha lá e vem para cá. Nós temos que dar comida, emprego, tudo. Mas você então vem lá e fica aqui, aí não pode. Então fizeram um muro. E o outro lado, no sentido filosófico, dizia o muro é a tentativa de impedir que venha para cá, que entre aqui, a safadeza burguesa. Isso, a prostituição que faz o rádio, o jornal, a televisão, a violência. Então, o muro é porque se ele edita livro, como está em Cuba, edita o livro, faz o filme, para impedir para impedir a decadência burguesa. Nós temos que impedir a entrada da decadência. Como foi a União Soviética? Não, prostituiu tudo na União Soviética. E os cínicos na imprensa falaram assim, eles voltaram para a democracia. Não, voltaram para o capitalismo. Então prostitui. Mas ali está jogatina, tráfico, prostituição. E quem que moleque que não quer isso? É claro. E quando eu falo, nós queremos levar um jovenzinho para o sindicato, para lutar politicamente, inclusive pode ser preso e sacrifica a família. Do outro lado, a revista de mulher pelada, para onde é que ele vai? Para a pornografia. Lógico, é humano. Juventude é tranquilo. Então eles usam todas as armas e foram indo até minar e minaram. Porque trabalharam desde os mas eu tenho a impressão, eles fizeram o rito eu tenho a impressão que a queda se deve em grande parte ao fato de a política do presidente Ronaldo Reagan ter exigido o investimento, todo o investimento do mundo socialista em segurança, em arma. E não, o socialismo é investimento em educação. Mas o Paulo Francis, agora, eu via sempre artigo dele, eu escrevi 3 artigos contra, mas sempre li, muita cultura. Claro. E ultimamente aderiu por completo ao neoliberalismo. Ele pregava uma ditadura, como Fujimori, ditadura militar em toda a América Latina. Tem um homem que foi de esquerda, a moda dele. Como diz o italiano, é um esquerdista ao modo suo, não é marxista. É aquele temperamento dele. Bem, então ele falou, eu sou um ex-trotskista. Trotskista porque sempre o top nunca tomou o poder. Se toma o poder, prova que a tese dele é melhor que a outra. Não. Então ele escreveu isso aí, várias vezes. O homem do século
é Ronald Reagan. Ele falou isso. O homem do século é Ronald Reagan porque destruiu a União Soviética sem disparar um tiro de mosquetão. Porque ele fez o negócio do Estrela, armas. Guerra nas Estrelas. Então, milhões e milhões de dólares em arma. Bom, o outro lado, como foi invadido por Hitler, pelo capitalismo que criou Hitler, deixou Hitler se armar para invadir a Rússia. Só que ele invadiu a Europa depois disso, mas destruiu toda a União Soviética. Perderam 26 milhões de soviéticos e depois teve que reconstruir tudo e chegou a ser outra vez superpotência. Tendo ainda que ajudar a Polônia, então, tanto o regime é melhor, na minha opinião, que fez isso. Bom, quando começou este armamento, eles com medo da invasão, começaram a desviar dinheiro de fim pacífico para fim militar. Isso, eu achei isso. Você não pode, mas teve que ser. Então, sabendo, aí a juventude toda, principalmente, a moça quer um vestido bonito, mas para dar o que deram, que é o fundamental que todo mundo quer aqui, que é a educação, saúde, o emprego, para dar isso, tiveram que cuidar da indústria pesada e não pegaram a indústria leve. Consumo. Então, todos jovens, mas eu quero essa gravata, eu quero o tênis colorido, eu quero a calça jeans. E aí foi minando. Eles minaram, entraram, minaram. Qualquer partido quer hegemonia, inclusive, da consciência da sociedade. Mas quer ter que politizar, né? Exato. Nós estamos num regime democrático. Por que não avançam mais essas teses na nossa sociedade? Porque nós não temos mais a classe dominante é dona do jornal e da revista, do rádio, televisão e do cinema. E ela é dona da sala de aula. Então, quem dá a ideologia é ela. Então, Karl Marx já dizia, eu nunca li de Marx, mas de citação, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Porque quando o socialista chega no poder, então ele tem o rádio, o jornal, e passa da outra ideologia, mas aí longo, vai difícil. O que existe há milênios, o que a União Soviética fez é um milagre, vamos dizer assim. Mas você não acha que faltam exemplos também? Como? Exemplos, não é só essa Como questão. Exemplo? O cara dá uma vida toda por exemplo. Não estou dizendo exemplos pessoais, mas falta um exemplo. Hoje, por exemplo, o Bloco Socialista, ele praticamente ruiu. Para você levar essa mensagem sem um exemplo como uma bagagem para oferecer para a sociedade como um todo, não fica mais difícil? É difícil. Além dessa questão. Mas por que o capitalismo não tolera o socialismo? Porque tem que lutar. Se ele tem toda a arma na mão, agora apesar bem períodos democráticos. Nós estamos falando isso tudo hoje, o outro seria preso. Apesar de tudo isso, o comunismo sobrevive, Lepena? No Brasil sobrevive. Eu acho que as ideias não toda pessoa de direita fala, acabou, não tem mais comunismo, não tem socialismo. Todo sujeito de esquerda, não, tem sim. Como é que não? Nós estamos falando. Lepena, tenha comigo que as ideias não morrem, como o fascismo não morreu, não, viu? Eu falo todo disso, li 200 vezes. O nazi-fascismo foi derrotado militarmente, ele está aí. Está aí. Eu vejo em uma cidade dessa, que é conservadora, 2 vezes, as mocinhas e os rapazes votam a favor da pena de morte. Então, é fascismo. As ideias não morrem. Está vendo agora na Alemanha, está vendo na França, eles falam desfile, nos Estados Unidos. Então, nós, aí, é uma defesa, ele pode não querer capitalismo, mas é uma defesa do capitalismo. Claro. Então, eu repito, quando a democracia burguesa, sempre pior que a ditadura burguesa, quando ela permite debater, que com 64, o povo diz que vocês eram muito jovens, não viveram naquela época. Nunca, jamais havia tido um avanço tão grande no Brasil como naquela época. Eu pedi 50 Juscelino Kubitschek dentro do debate em São Paulo, eu tive sorte na Assembleia, os últimos 4 anos. Que foi de 59 a 63. Os anos dourados. Então, os anos dourados, porque as moças, então, de filosofia, muito bonita, aquela coisa, marchavam ombro a ombro com os operários do metalúrgico. O metalúrgico, o maior sindicato, era o quartel-general de todas as greves. Eu não dava mais tempo, pessoalmente, mais 3 mil greves, que eu tinha greve dia e noite, não dava tempo de São Bonito, eu fiquei sozinho lá, infelizmente. Bem, as moças, os rapazes, a juventude, então assustou. Não é que o militar, a classe dominante ficou assustada, chegou a hora do golpe. Então o golpe não é despechado contra moinho de vento, é despechado com uma coisa muito concreta, que é o avanço, não para o socialismo como muita gente pensava. Uns acham que não, partidão ficou conservador. Por quê? Porque cria novamente o radicalismo pequeno burguês, o radicalismo anárquico, eles pensaram que já estava no poder, que já não é socialismo, não é socialismo, é um passo adiante dentro do capitalismo. Bem, então o partidão virou conservador, porque ele quer tomar o poder na hora, e subestimaram, inclusive, não pode subestimar a força do adversário. Inclusive, muitos comunistas acabam subestimando, se empolga. Perde a dimensão da real. Mas quantas vezes eu vi na Assembleia, havia um comício, por exemplo, contra a invasão de Cuba, autodeterminação dos povos. Então, no meu trabalho político, peguei e consegui 2, 3, 4 deputados conservadores e levei para lá.
Chega um grupo desse que a gente chama de, não vou dizer o nome aqui, bom, então ele está empolgado, ou não tem, ele acha que é ele, que o Partido Comunista até já virou conservador, desfraudar uma bandeira vermelha de 20 metros e cantar internacional. Muito bonito. Só que o pessoal sai correndo e a imprensa, tá vendo? Eu não falei que era comunismo. Não, não é comunismo. Nós queremos impedir a invasão de Cuba. Nós temos que conquistar o católico, o espírito. Vocês desfraudam a bandeira vermelha e cantam internacional. Assusta. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a estratégia para você conseguir... Hoje o mundo é muito mais complexo do que... Mas é difícil, sim. É muito mais complexo em termos de propaganda do que foi na época do Marx, por exemplo. Sim, é claro. Então, quer dizer... O capitalismo avança, né? E quando se tem oportunidade de ter espaço na mídia, por exemplo, para falar sobre essas questões, você não acha que o pessoal também fica meio acanhado? Por exemplo, Roberto Freire, candidato a presidente da República. É que agora mudou. Eu não conversei, não fui lá na reunião. Ele tinha a oportunidade de falar muito a respeito disso daí. Mas acontece, e ficou mais uma coisa lá, assim, sabe? Então, eu sou, mas não sou. Não, é que a situação é tão difícil que ele tem muito... E não precisa ter medo de dizer que é comunista. Não é. É apenas deve ter cuidado, nós sempre tivemos, e eu tenho que sobriar o meu temperamento. Só escrevi outro dia que o Damasceno, meu amigo, o advogado, o Edson Damasceno. Então, duas vezes tinha alguém na esquina da Única falando tanta besteira que eu estava me controlando. Eu tenho que ficar doente. Ele ao lado, bom, e eu me controlando. Mas é difícil você se controlar a vida toda, nunca dar um coice. Isso é Prestes. Eu não sou Prestes, né? Bem, aí mata a mulher dele, depois ele vai com Getúlio. Aí é duro. Não é que apoiar Getúlio, teve que apoiar a tese da democracia, porque o Getúlio estava no auge. Se o pessoal da UDEM, não pode ser. Bastava o Getúlio dizer uma palavra, botava a ditadura. Então teve que defender a democracia, muita gente não entende. Não é que ficou com o Getúlio. Defendeu a tese constituinte com Getúlio, que o outro lado dizia Getúlio não pode ser candidato. Não, ele é um brasileiro, não é mais ditador, ele mandou tropa para a Itália. Então ele tem direito. Porque se o Getúlio falar uma palavra contra, ditadura também. Então ele ficou... Não, mas tem que... Matou a mulher, não tem problema, é uma coisa particular. Naquele momento ele nunca gritou, aquele canalha, aquele sapato, aquele senhor, quando pergunta, o jornalista pergunta, aquele negócio da sua esposa matar, foi o seguinte. Aqueles senhores, de fato, fizeram e mandaram minha mulher para lá, porque na época a correlação de força permitia. Hoje a correlação não permitia. Pronto. Sem levantar a sobrancelha, nem fazer assim, nada disso. Você perguntaram para ele do Filinto Miller, se ele era um funcionário. Funcionário que matou gente, só que é um funcionário. Não é muita compreensão, não, muita frieza. Matou gente, mas ele é o seguinte, então eu te falei que uma ocasião, várias pessoas sempre tinham acompanhado. E eu me lembro que um deles, uma viagem aqui, várias cidades, tal, no Prestes, como sempre, super controlado, sempre muito educado. Um camarada meu lá, que eu não me conhecia, foi, sabe, meu companheiro, é o seguinte, eu sou materialista e jovem, a tarefa foi acompanhar a Prestes, eu estou acompanhando. Sabe que eu acho que ele é santo? Porque não é possível. Eu não tenho cara, é uma cruzada. Né? Imagina você, naquela época, é uma coisa, o que você tinha falado dele? Que eu perdi o fim da meada. Então, é o seguinte, é um controle que tem que ter. Então, o Edson Damasceno, vendo o que eu estava desesperado, quando terminou, o cara foi embora, o Edson foi embora comigo, o Edson Damasceno falou assim, como é difícil a Calábria querer ser Suíça. E aí veio a informação de Calábria. Pera, você continua irritado com um cafezinho quando põe açúcar no teu café? Eu xingo. É falta de educação pôr açúcar na minha xícara. Não é educação, não. Ensinaram que a educação é falta de educação. Você imagina pôr açúcar no seu... Não pode. Pera, deixa eu colocar uma coisa. Você fez uma linha de raciocínio da seguinte forma. Nós estamos na democracia social... Não, nós estamos na democracia liberal. Liberal é assim. Você acha que nós devemos caminhar... Libera preço e arrocha salário. Então não sou favorável à democracia. Você acha que nós devemos... social é melhor que o Lula queria, que o Roberto Freire queria. Ele falou Roberto Freire, mas o Roberto Freire está nesse momento agora, é isso que eu pedi o cuidado de não ser sectário. O nosso cuidado é não ser radical, não ser sectário. Porque é um mundo de coisa que até o Fernando Henrique pode ter razão. Então não pode, como o que é o Peloca, né? Tá. Não pode. O Peloca. Não pode. Mas pera lá, há um momento que nós temos que... Mas se o Prestes fez todo o sacrifício, como outros fizeram, o Stalin mataram o filho dele durante a guerra, prenderam, não me lembro, eu não guardei, era menino, não tinha noção. Você troca o cabo por general? Não, mas sim, prenderam e falaram, e tinha um general lá preso, Dom Paulo. Ele falou, bom, então é o seguinte, você solta o nosso general, nós soltamos teu filho. Ele falou, não, mas não me consta que estadista troca general por... E mataram o filho dele. É duro, né? Ficou afastado um mês, nem aparecia, porque sofreu muito.
Mas tem que ser, né? Porque se um é então é meu filho. Aí vai. Bom, outro eu faço porque afinal eu vou quebrar o canal. Aí não é. Mas isso é uma questão se o mártir da Igreja Católica também morre pela fé. Eu acho muito parecido. Então eu acho isso aí. Então o comunismo é um eu acho que o comunismo nasceu do catolicismo. Bem, por isso é que tem um rapaz que é meu amigo lá. Não, o cristianismo tem uma outra vertente de onde nasce o protestantismo. O Pereira, contador. Que é o capitalismo. Mas não tem dúvida. É o Sebastião Pereira, está sendo a única, tem 80 anos, não parece, é um negro, raça negra e tal. Ele, então, quando eu vou discutir, ele cita coisa de religião que eu não conheço. Eu falo, não, mas São Paulo já falava isso para os coríntios e tal. Não, a primeira frase que ele me deu... Eu não conheço, mas ele conhece. A primeira frase foi em 1962. Pegou, então. Esse eu dou o depoimento para encerrar esse bloco. Em 1962, na esquina da Única, chegando de São Paulo, eu tive um outro contato com o então deputado Luciano Lepera, e ele disse, mas no regime socialista, quem não trabalha não come. É lógico. Bom, mas só que isso é São Paulo aos Colossenses. Nós agradecemos a presença do nosso deputado Luciano Lepera e lamentamos que não podemos continuar, porque é o registro histórico para o futuro. De volta o Boca Livre, um programa que vai ao ar pelo canal Cidade, canal 20, todas as quintas-feiras, às 22 horas e domingos, às 21 horas. Odônio. Bom, a nossa produção do Boca Livre está convidando todos vocês aí, nossos telespectadores, para participarem da campanha dos boletos do Hospital do Câncer de Ribeirão Preto. É um hospital beneficente, é mantido através do trabalho voluntário de médicos da cidade, são oncologistas, e mais de 50 pessoas também ajudam, pessoas que trabalham em diversas áreas. A campanha de boletos está sendo feita da seguinte maneira: basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na nossa tela e dizer para uma das nossas voluntárias o seu nome e o banco onde você deseja fazer a sua contribuição. São 3 pagamentos mensais de R$10, que irão ajudar no tratamento de mais de 650 pessoas. E elas são atendidas gratuitamente no Hospital do Câncer. Vale a pena contribuir, ajude-nos. Bom, vamos dizer o seguinte: o Odônio dá os temas, o Zé Fernando escolhe. No próximo, o Zé Fernando dá os temas e o Odônio escolhe. Qual? O que nós vamos... Podemos inverter tudo isso também. Podemos... Também o anarquista que o Zé a ordem dos tratores não altera o produto. Não, o Altemar Dutra que tinha essa história. Ele foi cantar uma vez num festival da TV Record, os caras falaram assim, aí ele tava para entrar no palco, o contra-regra chegou para ele e falou assim, Altemar, só que tem um porém, o Roberto Carlos vai ter que cantar primeiro, porque ele tem que gravar um outro negócio, então falou assim, não tem importância. A ordem dos cantores não altera pro Dutra. Tá certo. Não, eu assisti a palestra do Jacques Chirac, e ele veio todo galante, né, falando a respeito das parcerias da França com o Brasil e não sei o quê. E tive a oportunidade de sentar ao lado do presidente da Sadia. E aí eu comentando com ele a respeito dessa questão dos agronegócios, que na minha opinião o Brasil é uma das áreas que ele tem competitividade internacional, e ele falando a respeito justamente de como os países da Europa e Estados Unidos, Canadá, fazem barreiras aos produtos brasileiros, que é justamente barreiras sanitárias, estabelece cota, paga tarifa mais alta e tudo isso, principalmente em carne, açúcar, produtos ligados à agroindústria, nosso sapato, a soja, e é onde a gente tem eficiência. Ele levantou, né? Foi aberta a oportunidade para algumas pessoas fazerem perguntas ao presidente Jacques Chirac, e ele levantou e falou, presidente, eu gostei da exposição, acho que a parceria entre França e Brasil é super essencial, mas quando que vocês vão deixar de proteger os produtos agrícolas franceses? Especialmente carne, derivados de leite e produtos principalmente para alimentação de animais, tipo soja, milho e outras coisas. Ração. Aí o Jacques Chirac levantou e fez, não, precisamos mudar, mas assim como vocês têm os conservadores aqui, eu tenho os meus. Ou seja, não vai mudar coisa nenhuma. Então, na hora da globalização, eu acho que é hora do país começar a discutir o seguinte, ou o Brasil arreganhou as portas. Exatamente. Eu escrevi um artigo que eu vou mandar para o Zé Fernando, se ele passar no conselho do editorial, que está chamando assim, a dança do bumbum. O Brasil, né, botou a mão no joelho... Vamos Carla Pérez, então. Não, botou a mão no joelho, deu uma baixadinha, mas o Brasil, gostoso, balançando a bundinha. Aí abrimos para produtos que nós não temos competitividade, e os que nós temos competitividade... O Brasil vive de 4, né? O livro... países fortes vive de 4. Exatamente. Aliás, eu sempre digo isso, a globalização nada mais é do que o domínio dos países fortes em cima dos pequenos. E o Brasil é um país que não consegue se impor
e botar respeito em nada. Exatamente. No dia 3 de março, Caderno de Economia, Madeleine Albright, que é do Departamento de Estado dos Estados Unidos, foi claro. Está ali no Estado de São Paulo, Caderno de Economia, na capa. Ela diz assim, aspas, política de relações exteriores e política econômica boas são as políticas que criam emprego para os americanos. Olha lá, aspas. O Estadão deu um destaque. Boa é que cria emprego. Aí eu fui fazer uma conta. Por que que o Bill Clinton foi reeleito? Por causa do alto nível de emprego, economia em alta. Por que que ela virou? Exatamente. Aí eu fui ver. Desemprego na América Latina. Qual o total? Desemprego na Europa, no Japão. Todos os empregos amputados nessas 3 áreas foram criados nos Estados Unidos. É uma transferência de emprego. Alguém já disse que política comercial boa é a política que não tem barreira. Política comercial sem tarifa é a diplomacia de Deus, para preservar a paz. Mas a Europa sabe que sem barreira o Brasil ganha. Nessa Estados Unidos área também. Nessa área Estados de Unidos também agronegócio. sabe. É o que ele quer. Ele quer livre comércio nas áreas em que ele tem domínio e proteção nas áreas em que ele não tem. O Assim Japão, não é o possível. subsídio que o arroz japonês recebe é uma coisa absurda. Absurda. O trabalhador brasileiro é o trabalhador mais criativo do mundo. Eu também acho. E trabalha muito. Só não trabalha mais porque é desorganizada, a própria sociedade é desorganizada em termos disso. E quando eu digo sociedade, é a sociedade que emprega. É isso mesmo. A empresa privada é absolutamente... E nós tivemos o seguinte, Zé. Aqui você imagina, a gente chega lá fora, você chega na Europa, no Oriente, então nem pensar. Mas você diz que uma criança começa a ganhar a escola, a ir para a escola, começa a se familiarizar com a escolaridade no Brasil, com 7 anos, eles riem na cara da gente. Uma criança começa a se escolarizar, na verdade, num país avançado, com 4 anos. A creche já é parte do Exatamente. processo de educação Exatamente, Claro. exatamente. Isso, agora, o Brasil, eu sempre entendi assim. O que o Lepera falou, eu vou retomar. A frase de Marx é assim: as ideias dominantes em uma época são sempre as ideias da classe dominante. Quando as ideias da classe dominante orientavam na linha do nacionalismo, 1917 na Rússia, aí vem o Brasil em 30, o corporativismo, New Deal nos Estados Unidos em 32, aí Perón na Argentina e por aí vai, eu defendia as ideias liberais que são a pedra de toque da globalização. Como agora a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é o sucessor como braço do imperialismo, do Fundo Monetário Internacional, prega a globalização, agora eu defendo o nacionalismo. Porque o que serve para a metrópole não serve para a colônia. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para nós. Todos os empregos criados lá foram amputados aqui, então nós temos que fazer a linha contrária. Não adianta, não existe. Eu não seria tão radical assim. Não, eu sou, porque eu digo mais em economia. Em economia não existe amizade nem inimizade. Só existe. Claro, só existe é o capitalismo, é a tecnologia. É o capitalismo e a tecnologia que eles dominam. Agora, dominam dessa maneira, com regras favoráveis para eles, com regras que impõem, que estabelecem princípios que defendem a economia deles. Aí não é possível. Eu estava pensando aqui, cara, como esse programa é machista, né? Durante o mês de março inteiro, nós só entrevistamos homens. Nós estamos no final do mês de março, vai acabar agora, amanhã, depois do mês de março. Só homem que falou nesse programa aqui. Nós não fizemos uma homenagem para as mulheres, é verdade. Não, mas nós convidamos a Maria Conceição Tavares, que deve estar... continua na mesma. Que deve estar no próximo programa. A Maria Conceição estava deputada. Deputada, podemos convidar outras pessoas. A Catarina II da Rússia, ela falava você. Não, mas essa aqui só se então tem que trazer um espírito aqui. Você está querendo entrevistar a Catarina II? Não, a Catarina II diz, você não tomar cuidado, porque assim, quando o diabo, ela que fala, quando o diabo não quer se fazer presente, manda como representante uma mulher. Então nós precisamos tomar cuidado. Trazer uma mulher fantástica. Claro, o Gonfeto agora conseguiu assustar, realmente. A hora que ele falou, a Catarina II da Rússia, agora vai trazer. Traga a mulher aqui, tem que... Aliás, falar nesse negócio de espírita, né? Eu tenho um amigo meu, para não dizer que sou eu, tenho um amigo meu... Eu tenho um amigo meu, é ótimo, né? Mas que sempre fala isso, você conhece algum... O Che Guevara, o próprio Luiz Carlos Prestes, o Marx, qualquer líder revolucionário que tenha sido psicografado.
Um socialista, escritor, poeta que foi psicografado, Vitor Hugo. Voltou pior. Não, muito pior. Falou, olha, a morte para ele fez muito mal. Porque eu sou um leitor das obras dele, eu gosto muito de Vitor Hugo. Mas eu acho que quando morre, morreu, aí foi psicografado também uma coisa horrível. Viu? Será Eu que vejo falar, não, o parte? Vitor Hugo não fez bem, a morte deve ter estado aqui. Porque o que eu li, obra, mediunidade, psicografado, não ficou bom para ele, não. Ô, Golfeto, se clonar um ser humano, ele volta com alma? Essa é uma pergunta. Nós podemos consultar o nosso assessor para assuntos científicos, né, o Sérgio Ferreira. O Sérgio Ferreira, é verdade. Pelo menos uma entrevista assim para ele responder essa pergunta. Ele já deve ter voltado, né? Não, ainda Mas que causa um arrepio na gente, essa possibilidade de voltar. Quem você clonaria e quem você não clonaria? Dessa vez eu roubei a pergunta do Essa pergunta que eu... Espero que não roube a resposta que eu dei. Eu não clonaria o Paulo Maluf. O Maluf você não clonaria? Não, acho que é muito, né? Não? Não, eu não sei que fosse para mandar. Olha, eu tenho uma tese seguinte. Eu acho que o país é interessante. Para os Estados Unidos. Por exemplo. Quem sabe quebra lá, né? Lança títulos. Você imaginou? Porque nos precatórios, né? Então, um Maluf clonado como líder revolucionário em Cuba de Fidel Castro. Ele com uma enxada na mão, liderando o movimento sem terra aqui na Anhanguera, margem da Anhanguera. Numa marcha até a China. Quem você não clonaria? Quem eu não clonaria? Eu acho que Maluf eu não clonaria. Quem você não clonaria? Putz, tem um monte de gente que eu não clonaria. Você deveria escolher só um. Só um que eu não clonaria? Olha, eu não clonaria o Zagallo. O Zagallo. Eu acho que aqui no Brasil a paixão nacional é o futebol. E ele está destruído. E o povo não consegue se criar uma insurreição em cima do futebol. Vocês põem o Zagallo para ser técnico. Eu não clonaria o Zagallo, não. Mas eu não clonaria, eu tenho uma tese seguinte. Quem merece ser clonado, a humanidade não merece de volta. E muita gente que pode ser clonada não merece viver uma vida. Eu acho uma bobagem muito... Eu acho que, em termos científicos, um avanço muito grande, eu acho só a favor da pesquisa científica. Mas eu acho que ninguém vai clonar o ser humano. Eu acho que já deve ter estudo nesse sentido aí. Não, estudo tem. A possibilidade... Mas eu acho que consegue fazer assim. Agora ninguém Eu cresci na minha juventude de Ribeirão Preto, de Vila Tibério, eu cresci um barbeiro da Vila Tibério até hoje, seu Egídio, ele mal que acredita que o homem tenha baixado na Lua. Ali inventaram, né? Não, ele não acredita que a Terra... Não, se a Terra girasse, minha casa passaria aqui. Ele fala assim, quer dizer, isso... Não, tinha um caseiro, né? eu morei em Jabuticabal e tinha um caseiro que aí o meu amigo queria falar com ele nunca tinha falado no telefone. Aí ele pegou o telefone assim, e falou, ele está querendo falar com o senhor. E eu não sabia que ele não conhecia o telefone. Eu falei, mas como? Ele está aí dentro? E uma coisa pega o telefone e ainda tem aí esse homem se assustou com o telefone. Nossa. Imagina você pegar um Grambel hoje, pegar um celular e dar para ele. O Grambel. Aliás, falando em telefone, eu vi cursos de fonoaudiologia. É para formar telefonistas? Não, estou perguntando. Eu não sei. Essa vai na sua... É lápide, como é que você falou? A Organização Mundial de Saúde estipula que para cada grupo de 2 mil, eu não lembro se é 2 ou 3 mil, não quero falar besteira, 2 ou 3 mil habitantes, tenha um dentista. Ribeirão Preto tem um dentista para cada grupo de 400 e pouco. Eu vi que tem 200 habitantes e um médico em Ribeirão Preto. É um negócio fantástico. Não está tendo emprego. Você sabe outra coisa que a gente podia fazer? Eu gostaria até de fazer esse debate. A gente está fazendo agora, próximo do meio do ano, já quase 3 anos de Plano Real. Julho de 94. 1º de julho de 94. A gente podia fazer uma avaliação com alguns indicadores. O homem dos nossos números, o Golfeto, podia trazer alguma coisa para a gente dar uma... Podemos. Vocês como fazer são uma avaliação. E vocês como são chegados, vocês como são coisa. chegados, são íntimos, vocês poderiam convidar o FHC. Isso vale como observação ou uma provocação? Não é uma provocação. É. Trazer o pai do Real, ou então o Itamar Fraco. O Itamar Fraco é o verdadeiro pai. Que é mesmo. Ele era o presidente. Sim, aí a gente vai fazer, traz os dois e eu proponho fazer um DNA. Fazer um teste de paternidade. Uma moeda DNA. Bom, encerrado o nosso Boca Livre. Encerrou, acabou o mês de março. Espera um pouquinho, acabou o mês de março, quero saber se vão trazer mulher nesse programa. Vamos trazer? O compromisso é esse mês a gente ter uma mulher. Em abril teremos pelo menos uma mulher. Tavares. Quem sabe?